postula Vale Transporte já sabendo que não irá efetivamente utilizá-lo, ele pode até não incorrer na falta grave específica, taxativa dessa Lei 95247 de 87. Mas, ora, é ato de improbidade. Ele está fazendo com que o seu empregador lhe pague algo que não deveria pagar. E, portanto, configura justa causa do mesmo jeito. Joia? Beleza? Tranquilos? Vamos, então, para mais uma questão daí dos nossos telespectadores. Vamos lá, saber qual é. O empregado que se embriaga habitualmente pode dar ensejo a esse tipo de demissão? Muito boa pergunta mais uma vez. Estou falando que o pessoal hoje veio afiado. Esse tema de justa causa é um tema bastante interessante mesmo e as perguntas não poderiam ser diferentes. É um tema muito interessante que traz dúvidas realmente complicadas acerca disso. Por quê? Eu falei para vocês na primeira parte do nosso programa que nós temos lá embriaguez habitual ou em serviço como justa causa. A embriaguez habitual, ela se configura mesmo quando o empregado se embriagava fora do serviço, mas quando levava as consequências daquele ato para dentro do trabalho. Aquele empregado que já chega bêbado ou drogado para trabalhar, o empregado que volta do horário de almoço nesse estado tinha caracterizado a embriaguez habitual. O que acontece, por que eu estou usando isso no passado? É que, na verdade, doutores, uma falta grave só não configurava isso. Para caracterizar essa justa causa, precisava de pelo menos 4 a 5 faltas graves. Ou seja, a embriaguez, como a própria lei descreve até hoje, tem que ser habitual, rotineira, tem que ser mais de uma vez. Isso que acabou ficando um pouco complicado. Porque veja só, quero que vocês raciocinem comigo. Vamos imaginar que eu chegue aqui para apresentar o programa um dia bêbado. Óbvio que eu não posso fazer isso, mas eu não poderia ser mandado embora porque eu precisaria de repetir isso 4 vezes. Eu ia tomar uma advertência, eu ia ser suspenso, claro, sem dúvida nenhuma. E aí, eu não iria repetir esse ato, porque eu ia ter medo de ser mandado embora. Eu só iria repetir esse ato se eu tivesse dependência daquilo. Então as sentenças começaram a configurar que esse ato efetivamente ocasionava essa demissão, ela normalmente era imposta a empregados viciados. Quando veio a Organização Mundial de Saúde atestando que embriaguez habitual era doença, isso passou a ser letra morta na CLT. A pergunta do doutor é muito interessante, porque efetivamente passou a ser letra morta. Hoje não existe mais embriaguez habitual como caracterizador de falta grave. O empregado, falei disso até na primeira parte da aula e vou retomar, o empregado deve ser afastado, encaminhado ao INSS para tratamento. É bom para todo mundo. Empregado não perde o emprego, recebe auxílio previdenciário, não tem, tem tratamento, não tem a possibilidade de perder qualquer tipo de coisa, porque quando tem alta, volta para trabalhar. Empregador também não tem que reclamar, porque ele afasta o empregado e os 15 primeiros dias só que ele paga, depois disso ele ingressa no INSS e não paga nada, porque ele ingressa no auxílio-doença. Efetivamente, então, doutores, ficou bom para todo mundo. E, em razão disso, não há como punir alguém doente. É a mesma coisa. Eu posso mandar um empregado embora por justa causa porque ele quebrou a perna jogando futebol domingo com os amigos dele? Claro que não, ele vai ser afastado. Ora, se eu não posso mandar um empregado embora porque ele está doente por qualquer motivo, eu não posso, porque embriaguez habitual é doença. Em razão disso, a embriaguez habitual não é mais fator de justa causa na Justiça do Trabalho. Joia? Beleza? Temos mais uma pergunta, acho, né? Temos mais uma? Vamos ver lá. Temos mais uma pergunta, vamos dar uma olhadinha. A justa causa quebra a estabilidade do empregado? Precisa de apuração judicial para que isso aconteça? Estou falando, hoje o pessoal veio afiado mesmo. Primeiro, a justa causa, são 2 perguntas aqui, então vamos por partes. A justa causa quebra a estabilidade do empregado, sim. Ela quebra a estabilidade do empregado. Eu não posso admitir, doutores, que uma falta grave não quebra a estabilidade. Você imagina se eu tenho um empregado que tem estabilidade por mais 4 anos. Ué, André, mas pode pegar uma estabilidade há 4 anos? Pode, por exemplo, dirigente sindical. O mandato de dirigente sindical é de 3 anos. Pode chegar até mais, porque reconduzível uma vez pode chegar a 6 e mais até 1 ano após o final do mandato pode chegar a 7. Mas vamos admitir que a gente não está falando dessa recondução, dessa reeleição. 3 anos, mais 1 ano após o final do mandato, 4.
No primeiro mês que o cara é dirigente sindical, eu flagro ele furtando o caixa do meu escritório. Eu tenho que esperar ele roubar o caixa os próximos 4 anos para acabar a estabilidade e mandar embora? Claro que não. Então a estabilidade quebra efetivamente a justa causa. O que começou a acontecer, e aí eu parto para a sua segunda pergunta, é que a primeira estabilidade que o nosso país se deu conta foi a chamada estabilidade decenal. O que era a estabilidade decenal? Era uma recompensa trazida pelo artigo 492 da CLT. Chamava decenal porque o empregado que prestasse serviços por 10 anos por mesmo empregador, dali para frente ele adquiria estabilidade. Ele tinha uma recompensa pelo longo tempo de fidúcia prestado ao empregador. A Constituição de 88, é bem verdade, acabou com isso. Mas o que acontecia? Nós sabemos, e sem demagogia, vamos ser claros, que empregador não gosta de empregado estável. Empregado estável quebra muito o poder de direção do empregador, em alguns casos abusa um pouquinho da sua estabilidade, é muito complicado ter um empregado estável. O que o empregador começou a fazer? Inventava uma justa causa para mandar o cara embora. Aí vocês vão falar assim, professor, mas espera um pouquinho. Se inventava essa justa causa, o empregado podia ir à justiça e reverter esse quadro. Doutores, até poderia, e muitas vezes o empregador já esperava isso. O que acontece é que poderia reverter esse quadro num processo que pode demorar 4, 5, 6, 7 anos. E aí a gente acabava tendo muito problema. Por quê? Ora, doutores, o empregado que é demitido por justa causa, como nós falamos, sai da empresa com uma mão na frente e outra atrás. Ele sai só com saldo de salário em regra. E se não tiver usufruído férias, férias vencidas. Depois de 4, 5, 6 anos, que ele teve uma indenização decorrente daí, o prejuízo dele foi inteiramente revertido? Ora, é claro que não. É óbvio que não. O prejuízo dele não foi inteiramente revertido. Impossível ser inteiramente revertido. Por isso que nós falamos, o campo do direito, cujo caráter social é mais latente, é o direito do trabalho. Por que é o direito do trabalho? Porque, doutores, 90% dos empregados não trabalham exclusivamente porque gostam. Eles trabalham porque eles precisam pôr comida na mesa deles. Eles precisam ter subsistência, pagar o aluguel, sustentar a família. Gente, por favor, o empregado que é demitido por justa causa e sai com uma mão na frente e outra atrás, como eu falei, depois de 5, 6 anos consegue uma reversão, o prejuízo dele foi inteiramente revertido? Claro que não. Manuel Antônio Teixeira Filho tem uma frase brilhante no livro de execuções dele, e ele escreve que os juros impostos às condenações trabalhistas são ínfimos perto do prejuízo que o empregado teve quando não recebeu aquilo que foi condenado. E é verdade, porque há 4, 5 anos atrás foi que ele não teve como botar comida na mesa dele. 4, 5, 6 anos depois, não que esse dinheiro vá ser mal-vindo, mas certamente ele já se ajeitou do outro lado. Para evitar isso, veio então o legislador, no artigo 853 da CLT, e falou: empregado estável pode até incorrer em falta grave, mas não é o empregador que demite por justa causa. Empregador também não tem que reclamar, não vai precisar ficar lá com o cara te roubando o dia inteiro. Suspende ele do serviço, e lembra a diferença de suspensão e interrupção do contrato? Na suspensão não paga salário e não conta como tempo de serviço. Suspende esse empregado do serviço e, dentro de 30 dias contados da suspensão, este prazo é decadencial. Súmula 403 do STF, súmula 403 do STF, este prazo é decadencial. O empregador terá então que promover a ação que nós denominamos de inquérito judicial. Este inquérito judicial é para apuração de falta grave de empregado estável. E se o juiz verificar a conduta incorreta do empregado, é ele que, por sentença, demite este empregado por justa causa. Portanto, doutor, a pergunta muito bem formulada. Primeiro, cabe demissão por justa causa de empregado estável. Mas, segundo, ela deve preceder de inquérito judicial, nos moldes do artigo 853 da CLT e súmula 403 do STF. Joia? Beleza? Doutores, com isso, então, nós terminamos essa segunda parte do programa, que, como eu sempre falo, reputo uma das mais importantes, porque a gente tira as dúvidas de vários alunos, na presença de poucos, de 5 por programa normalmente, é verdade, mas de vários alunos que eu tenho certeza que a dúvida de um, muitos aproveitam. Mas não terminamos por aqui não, porque daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso programa, correspondente ao X da questão, onde nós trazemos algumas questões elaboradas pela prova da OAB, pelos examinadores da OAB, e que a gente discute o porquê da questão estar correta e o porquê da questão também
das outras alternativas estarem erradas. Daqui a pouquinho a gente volta então com o X da questão. Até já!